Aqui, né, o nosso assunto que a gente tinha parado na metade, eu estava comentando com vocês, justamente sobre a necessidade, né, e a importância de nós compatibilizarmos os projetos. Então, às vezes eu vou falar para vocês sobre projeto elétrico, estrutural, além do arquitetônico, justamente para que a gente consiga ter essa visão mais macro e que vocês consigam ir fazendo o projeto e lançando o projeto sem que vocês tenham que fazer tanto retrabalho depois por conta da compatibilização com outros projetos que vêm na sequência, tá? E aí eu estava comentando com você sobre os aparelhos também, né, que tem que tomar muito cuidado sobre aparelhos tipo que não são certificados, por exemplo, uma torneira, um chuveiro, esses equipamentos que acaba que não tem certificação nacional, e aí vocês podem estar gerando um problema aí de danificação na potabilidade da água, né, nesse sentido. Então foram as duas coisas que eu comentei com vocês no início. Mas falando especificamente de materiais e componentes, eu vou falar no primeiro momento agora sobre tubulações, explicar todas elas, e aí depois a gente vai ver as conexões, depois os aparelhos, tá? Em um primeiro momento, falando agora das tubulações. Dentro do mercado, existem vários tipos de tubo. Dois deles são metálicos, que são a tubulação de aço carbono zincado ou galvanizado, né? E a tubulação de cobre. Antigamente, pessoal, era muito utilizado, principalmente em projetos assim de mais de 30 anos, 35 anos, era muito utilizado tubulações de aço nas edificações, principalmente nos primeiros prédios, tá? E aí existe essa tubulação até hoje, porém cada vez mais em desuso, por conta da corrosão. Então, a água, quando a Corsã faz o tratamento, né, a Corsã usa cloro e flúor e outros reagentes também. Mas, principalmente, né, a gente tem maior quantidade de cloro e flúor para deixar a água potável. O que acontece? Esses elementos, eles acabam danificando, eles ficam incrustados na parede da tubulação metálica e eles acabam danificando essa tubulação. Então, começa a ocorrer corrosão das tubulações. Então, elas são quase como se fosse um ataque químico, né? Direto acontecendo ali na tubulação. E elas vão ficando mais ou menos neste estado aqui após um tempo de uso. Então, em virtude desse comportamento, a gente não utiliza quase mais instalações de aço, nem de cobre, mas enfim, a gente está falando de aço agora, nas instalações. Basicamente por questões de manutenção. Acontece a corrosão, ela vai estreitando as paredes da tubulação, e aí automaticamente essa tubulação vai ficando mais sensível. E aí é mais fácil, então, de nós termos problemas com vazamentos. Então, é uma tubulação que ela, ao longo da vida útil, depois de uma certa idade, ela vai ficando muito frágil, tá? Então, a gente acaba que não usa mais. Além dela ser uma tubulação mais cara, então não compensa o uso. Mas ainda tem para vender, tá? Vocês ainda encontram tubulação de aço galvanizado para vender. Hoje em dia, mais para instalações de PPCI do que de água propriamente dita, de água potável, mas elas vêm então com até 500 MCA, ou seja, 500 metros de coluna d'água de resistência à pressão de teste. Então, é uma tubulação muito forte em relação a parte mecânica, tá? Então, mecanicamente, parte de impactos e a parte de pressões, ela é muito resistente. Por isso que a gente ainda utiliza esse material em alguns momentos. A fabricação são em varas de 6 metros e a gente tem diâmetros aí que variam dos 21 milímetros até os 166 milímetros nominais, tá?
Aqui eu coloquei uma fotinho para vocês. Existe uma norma que é a 5580, que é a norma que rege a conformação desses tubos, né, que eles são fabricados, então, na indústria, e elas são dobradas e soldadas para fazer o formato, né, ali da tubulação, tá? O outro material metálico é o cobre. Então, aonde que a gente tem tubulação de cobre até hoje nas edificações? No gás? Gás, principalmente ar-condicionado. Até hoje, né, as tubulações de ar-condicionado a gente usa cobre para fazer a conexão do gás. Hoje em dia, pessoal, o cobre ele também sofre corrosão, tá? Porém, ele é um material que a corrosão, ela é a formação, né, desse processo corrosivo, ele é mais uniforme, então acaba que a gente não tem um ponto específico que às vezes vai ter um vazamento. Porém, contudo, ele é melhor do que de aço, porém ele é muito mais caro. Então, uma tubulação, eu não faz algum tempinho que eu acabo não fazendo tanto orçamento, quem faz isso lá no escritório é a Mari, mas uma tubulação de cobre, gente, tá mais de R$ 200 o metro. Então, assim, é caro, não é barato. Eu brinco quando a gente, nas obras, né, que cobre não pode ficar dando sopa, que some. E é real, assim, as pessoas pegam um pedacinho de cobre, principalmente, se tu tá no canteiro meio aberto, tem que cuidar bastante, porque é bastante caro, né, esse material. Então, eu nunca faço instalação, por exemplo, e eu deixo instalação de cobre aparente. Nunca, sabe? Tipo assim, então, por exemplo, se vocês forem fazer uma obra, o Lucas botou ainda mais que agora dobrou o valor, exatamente, dobrou o valor de todos os materiais metálicos, todos. Cobre, um deles. Então, um negócio que já era caro, ficou mais caro ainda. E aí, o que acontece? O que eu sempre faço, né? Vou fazer instalação de ar-condicionado, de material mais caro, a gente tem que cuidar para a obra estar muito bem resguardada ou que esse material não fique exposto. Então, que a tubulação do ar-condicionado já venha, se ela vai ficar embutida no gesso, que a gente já venha com o gesso fechando logo depois. Então, tomem cuidado com essas questões em obra, porque o pessoal entra e rouba. Assim, é bem complicado, gente, bem complicado mesmo. Nos meus canteiros, assim, a gente não usa mais, só usa container lacrado, não uso mais, tipo, almoxarife, sabe? Eu não faço mais, faço direto no container. Tem câmera na obra, então a gente tem que gastar com isso. E mesmo assim, às vezes acontece. Então tem que tomar bastante cuidado com esses materiais que são insumos mais caros em obra, tá? Temos 3 tipos de cobre: a classe E, classe A e classe I. Classe E é a que a gente usa para tubulação de água fria e água quente, ela é a que tem a parede do tubo mais fininha. Classe A é para gás e classe I é para incêndio. Então, se vocês forem comprar, lembrem de especificar qual é a classe, né, do cobre que vocês precisam, de acordo com o material que vai passar dentro da tubulação, tá? Em relação à fabricação, eles vêm com diâmetro variado também, de 15 até 104 milímetros. As conexões podem ser tanto de cobre como de latão, né? E elas podem ser soldadas ou roscadas. Então, elas podem funcionar de 2 formas. Basicamente, a tubulação metálica, o que a gente tem é isso, mas a gente quase não usa. Vou ser bem honesta com vocês, é muito difícil a gente usar tubulação metálica, a não ser em casos específicos. A maioria das nossas instalações, a gente usa tubulação de origem petroquímica, tá? Que são os tubos plásticos, né? E aí nós temos 2 tipos, os termoplásticos e os termofixos. Os termoplásticos, então, termo significa temperatura, plástico significa essa capacidade, então, né, de você deformar. O que significa dizer, então, que são termoplásticos? Quer dizer que eu consigo deformar com a variação de temperatura, tá? Então, vocês já devem ter visto,
Vocês já viram fazer instalação de PVC esquentando o tubo e dobrando o tubo? Já viram uma coisa assim? Na vida já? Se vocês não viram, que bom, entendeu? Porque assim, ó, eu já vi e as pessoas fazem isso porque o tubo, o PVC é um material termoplástico, então ele aceita uma deformação. E aí o pessoal vai lá, esquenta e faz uma curva, por exemplo, com o próprio tubo, assim, com uma barra de tubo, sabe? Então só que o material ele fica mais fino, então não é para fazer isso, né? Mas é isso que significa. Todos os nossos tubos plásticos são termoplásticos. Os termofixos, eles são outro tipo de tubulação, ele é uma resina, né? Então ele é outra classe de tubos, e aí automaticamente eles são fixos, ou seja, a temperatura não varia o formato do tubo, tá? Não temos aplicação nele em instalações prediais, só instalações industriais. Aí vocês vão ver usar tubulação termofixa, tá? Para nós, o que a gente vai usar é o quê? PVC, CPVC, PPR e PEX, tá? São 4 tubos que vocês vão utilizar nos projetos de vocês. Opa, eu tô voltando. Em relação ao PVC, o PVC em si, nós temos 3 linhas dentro do PVC. Tubulação de PVC para água fria, para águas pluviais e para esgoto sanitário. O PVC para água fria é aquela tubulação marrom, sabe? Essa cor aqui, ó, tubulação marronzinha, que vocês veem nas paredes, distribuídas nas paredes. Como que a gente identifica, né? A tubulação de PVC para água fria, normalmente, gente, isso é muito, mas muito raro que essas tubulações sejam maiores do que 50 milímetros. Muito raro. As tubulações de esgoto começam em 50 milímetros. Então, existe uma diferença muito grande entre os diâmetros também utilizados em instalações de água e instalações de esgoto, tá? Bom, os tubos de água fria de PVC, marronzinho, né, que é o tradicional, ele tem a parede grossa, né, porque a gente tem água sob pressão circulando ali na tubulação. Essa pressão de funcionamento que o tubo aceita são 75 MCA a 20 graus, tá? Os diâmetros variam de acordo com o fabricante, mas a norma, né, fala de 20 a 110, né, 20 milímetros a 110 milímetros, e eles podem ser soldáveis ou roscáveis. Qual que é a diferença? O soldável a gente vai colar para fazer conexão. O roscável a gente vai rosquear para fazer a conexão entre peças e tubulação. Qual que é a diferença entre os dois? O PVC soldável, ele é marrom, assim, e o PVC roscável é branco, branco, tá? Não é aquele sujinho da cor da tubulação de esgoto, ele é branco. Só que a tubulação soldável é mais barata do que a roscável. Por quê? Porque o processo de formação da rosca, ele tem que engrossar um pouco mais a parede do tubo para conseguir fazer a rosca. Ele usa mais material. Então, por isso que ele é um tubo mais caro do que o soldável, tá? Como que funciona a conexão? Na tubulação soldável, vocês vão pegar o tubo, né, e a peça que vocês querem fazer a emenda, vocês vão passar um primer, que é um primer que vai, como se fosse fazer uma abrasão química, um desgaste químico no tubo, nos dois lados, né, e depois vai passar a cola, e vai juntar as duas partes, e deixar ali secando, tá? Então, essa é a forma que a gente tem que fazer instalação de PVC soldável. O PVC roscável é só passar a fita velha da rosca e girar. Só isso. Quando que a gente usa o PVC roscável? Em situações em que vocês precisam ou podem precisar mudar o layout. E aí vocês podem reutilizar as tubulações. Tubulação de PVC, depois que cola, eu não consigo descolar, então é fora. Então, quando a gente sabe, estou fazendo uma tubulação externa, que eu sei que
numa planta de fábrica ou em algum tipo de obra comercial que pode mudar o layout, aí tudo bem usar o roscável, porque a gente acaba podendo fazer troca, né, da tubulação. O soldável não, tá? Mas assim, não tem nenhum equipamento especial, específico, tá? A cola é feita com esta, aqui eu tenho em algum outro, depois eu mostro para vocês, eu tenho a cola nos outros tubos, mas é feito com uma colinha assim, ó, que vem, vem os dois, o primer e a cola vem no conjunto, tá? Então, carro-chefe, né, da construção civil, vocês vão conseguir utilizar essa tubulação nos projetos de vocês sem problema nenhum, tá? Em relação às peças, quais que são as peças mais importantes? Os joelhos, temos joelhos de 45, temos joelhos de 90, né? Temos curvas de 90 e de 45 aqui também. Bucha de redução ou em relação à redução também pode ser quando a gente tem um adaptador, né, aqui em cima. Mas eu queria fazer um detalhe com vocês. Esta peça aqui, curva de transposição. Quando vocês têm uma tubulação cruzando outra, vocês têm que passar uma pela outra com esta peça aqui. Então, pensem que eu tenho uma tubulação aqui. Eu vou colocar essa pecinha assim, ó, para fazer a transposição sem precisar entortar a tubulação, tá? Então, essa é uma peça importante. E outra peça extremamente importante são as peças com bucha de latão. Exemplo, vamos imaginar que vocês deixaram a instalação de um joelho, quando a gente entrega um apartamento, entrega, né, uma casa, às vezes na maioria das vezes, aliás, hoje em dia, a gente só entrega o vaso sanitário instalado. O resto é o morador que instala. Então, torneiras, né, cubas, etc. Como que a gente faz com o ponto de água? A gente deixa o ponto de água através de um joelho, né, na parede com um tampãozinho. E a pessoa vai lá, tira o tampão e rosqueia, instala, né, a torneira nesse ponto, ok? Então, pensando assim, a pessoa fez a instalação de uma torneira, deu 3 anos, por algum motivo ela tem que trocar a torneira. Imaginem se ela tiver feito a instalação com este joelho aqui, tá? Que é o joelho de saída, ó, ele tem a rosca aqui dentro. Eu consigo rosquear. Só que qual que é uma característica do PVC? O PVC ele vai ficando velho e ele vai ficando ressecado. Então, quando a pessoa vai pegar a torneira e vai desrosquear para botar outra torneira, o que pode acontecer neste tubo? Ele pode rachar, porque ele já está ressecado. Ele ficou muito tempo parado, ressecou, e aí ele pode trincar. E aí vai ter um vazamento. E aí a pessoa vai ter que quebrar a parede para trocar o joelho para resolver o vazamento. O que a gente faz para resolver isso? Nós nunca usamos um joelho simples em saídas de tubulação. Somente o joelho com bucha de latão, que é esse azulzinho. Se vocês olharem aqui dentro, a rosca é de latão, é metálica. E esse tubo é reforçado, o que tem ao redor. Então, a resistência dessa peça é muito maior. Então, vocês é muito mais difícil, né, ter esse problema na saída da tubulação, tá? Então, lembrem, saída de tubulação que vocês vão ter espera de torneiras, vaso sanitário, chuveiro, todas as saídas que vocês vão ter, as peças precisam ser com bucha de latão. Pode ser joelho, como pode ser, se vocês podem ter um T, uma luva, não interessa, tanto faz, né, qualquer uma delas, desde que seja com bucha de latão. E aí vocês conseguem identificar isso de forma bem simples, porque ela é azul e as outras são marrons. Então, é fácil de identificar uma peça para outra, tá? As outras peças, que são os registros, eu vou explicar mais para frente, tá? Aqui eu só coloquei para vocês
as fotinhos, mas eu separei um por um mais para frente nas conexões. Daí a gente já volta sobre isso, tá? Bom, então PVC roscável eu coloquei aqui mais uma vez as imagens. Aqui no PowerPoint fica um pouco ruim, mas eu recomendo que vocês escolham. Hoje vocês já vão conseguir escolher qual marca que vocês querem trabalhar no projeto de vocês, e aí baixem, vai ficar de tema da aula de hoje, vocês fazerem o download do material técnico da marca. Quem vai trabalhar com Amanco, quem vai trabalhar com Tigre, entrem no site do fabricante e baixem o catálogo técnico dos materiais, tá? Então, vocês já vão ter bem certinho o que é cada coisa. Bom, tubulações de PVC para águas pluviais. São tubulações cinzas. Gente, é muito... a maioria das lojas não tem essa tubo de PVC para águas pluviais. Por quê? Porque o tubo de águas pluviais e o tubo de esgoto é a mesma coisa, tecnicamente. Então, a maioria das lojas tem somente tubulação de esgoto, que nós usamos tanto para esgoto como para o pluvial, tá? O que vocês vão ter que comprar realmente da parte pluvial? Vocês vão ter as calhas, então pode ter o perfil da calha, o suporte da calha e os anéis, né? O suporte de base, tá? Esquadros, né? Aqui, ó, para fazer trocas de direção com a calha. E também as grelhas, ó, para inspeção e caixa de areia. Então, isso aqui são peças que vão na instalação hidrossanitária de águas pluviais. Então, a gente tem essas peças dentro do sistema. E os ralos, né? Tem aqui redondinho, quadradinho, ralo para terraço, tá? Então, são as peças que vocês vão trabalhar dentro, que a maioria de vocês já vai comprar para quando for fazer instalação hidrossanitária de águas pluviais. Mas tubo propriamente dito, vocês vão usar PVC, tá? Para PVC para esgoto. Eles também são tubulações que trabalham, então, é tipo um branco sujo, sabe? Tipo cor de casca de ovo, assim, que não é branco e não é bege. É um branco meio sujinho. A temperatura, então, é de 50 graus. E aí, por que eu não posso ter temperatura de 20 graus no PVC de esgoto? Por que eu tenho que ter uma temperatura de projeto maior, de resistência, em tubulações de esgoto sanitário? Adianta eu colocar lá uma tubulação de 20 graus para esgoto, quando eu tenho... O esgoto é a saída de água, né? Vocês tomam um banho frio, lavam louça com água fria? Vocês não vão despejar uma água da panela na pia, por exemplo, da cozinha? Derreter os canos, né? Exatamente, ia derreter os canos. Então, por isso que a gente precisa ter uma resistência à temperatura maior na tubulação de esgoto, porque a gente tem a mistura de água quente com água fria, tá? Então, a gente precisa, né, que ela suporte uma temperatura de funcionamento maior. E aí nós vamos ter duas séries e um tipo diferente de tubulação. Nós temos a série normal e a série reforçada, e aí eu sempre vou indicar vocês a trabalhar com a série reforçada, principalmente em prédio. Por quê? Alguém já viu a concretagem de prédio aí? Já acompanhou? Sim? Não? Alguns sim. Tá. Quem acompanhou pode me ajudar. As tubulações de esgoto já estavam posicionadas na laje, na concretagem, né? Tinha lá as esperas, né? O tubo de esgoto, e aí tinha uma sacolinha em cima, assim, ó, para não entrar concreto dentro. Não era assim que estava? A maioria, pessoal, das construtoras deixa as esperas de esgoto no momento da concretagem. Algumas fazem furos com serra-copo diamantada depois. Só que cada furo normalmente gira em torno de R$100.
Então, deixar a espera na laje é bem mais barato do que furar depois, tá? Só que qual é o problema? Vocês já viram concretagem, né, meu povo? Vocês viram que é um monte de gente, todo mundo sapateando para lá e para cá. Então, a possibilidade de alguém pisar na tubulação de esgoto é muito grande. Se ela tá com a série normal, essas paredes não são reforçadas e automaticamente, se alguém pisar, pode trincar essa tubulação. Então, como o esgoto ele fica ali e ele vai ter que resistir à obra, eu gosto de usar a série reforçada, porque garante a gente tem uma garantia maior em relação à resistência da tubulação no projeto. Mas isso é decisão do projetista, tá? Diâmetros não mudam, peças não mudam, não muda nada. O que vai mudar para vocês é esta série aqui, ó, que é a Amanco Silentium. A Tigre eu não me lembro o nome, mas eles têm também, tá? Isso aqui, gente, é uma tubulação que é com as paredes são mais reforçadas e nas peças a gente tem essas peças pretas aqui que são amortecedores. Então, vocês têm o amortecimento da queda da água de esgoto. Então, automaticamente, a gente tem a redução drástica do ruído da tubulação. Então, eu já fiz projetos com essa tubulação aqui, e assim, gente, é excepcional. É muito legal, tu não escuta nada, só que ela é bem mais cara. Então, ela tem um custo associado bem mais caro de peça também. Tranquilo até o momento? Podemos seguir? Alguma dúvida? Então, vamos lá, qualquer coisa vocês me interrompem, tá? Bom, entramos na tubulação de água quente. Aí que vocês vão ter 3 opções de trabalho, tá? Vocês podem trabalhar com CPVC, ou PPR, ou PEX. Em ordem de valores, é exatamente essa: CPVC, PPR, PEX, tá? O CPVC, gente, ele é uma melhoria na tubulação de PVC, tá? É uma adaptação, né? Então, dentro da tubulação de PVC. E aí a gente tem um aumento na resistência à temperatura. Então, nós temos pressão de serviço de 60 MCA a 80 graus, quando a gente está trabalhando com essa tubulação em temperatura. Então, 60 MCA é um valor legal, 80 graus também é super tranquilo. Coloquei aqui as características do CPVC da Amanco, que eles chamam de Ultratemp, tá? Cada marca daí tem um nome, agora eu não me lembro, o da Tigre tem um outro termo alguma coisa, acho que tem um nomezinho específico. E é aqui que vocês têm que cuidar. Cada marca tem diâmetros diferentes. Então, a Amanco e a Tigre não têm os mesmos diâmetros para CPVC, perdão, nem para PPR e nem para PEX. Então, cuidem com isso. Como eu falei, escolham uma marca e sigam com ela até o final do projeto, tá? Por exemplo, a Amanco traz diâmetros de 15, 22, 28, 35, 42, 54, 73, 89, 114, tá? Ou seja, não tem 25 na Amanco, é 22 ou 28. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, tá? Temperatura de projeto é 82 graus e temperatura máxima de operação são 90 graus, tá? Essa aqui é a tubulação da Amanco. Como que a gente faz a cola? Tanto Amanco quanto Tigre é o mesmo sistema de colagem do PVC, solda química frio, ou seja, a gente pega o primer, que é este produtinho aqui, tá? Passa na tubulação, depois passa a cola e aí junta as duas partes. Tá? Então, essa é a forma de trabalho que vocês vão conectar tanto no sistema de PVC como no CPVC, tá? Tubulação intermediária. Oi. Só vou fazer um comentário. É por isso que a gente não consegue tomar água quando faz uma mudança recentemente, né? Que o edifício é construído há pouco tempo. Não tem quem tome água. Pois é. Então,
O que que acontece? A gente deixa, isso é bem, eu acho que isso é muito relativo, né? Nas minhas obras, eu não faço prédio, né? Eu faço casa e comercial. E aí é bem engraçado, porque a gente deixa tudo prontinho, assim, sabe? Então, uma pessoa só entra e mora, literalmente, né? Tem as obras que a maioria das obras a gente acompanha até marcenaria, marmoraria, então a pessoa entra e mora. E é bem engraçado porque as pessoas não têm noção da quantidade de detalhe que tem que ter para instalar uma pia, sabe? Quando vocês forem atuar efetivamente, vocês vão ver que para instalar uma pia, né, é bizarro, tipo um banheiro, vai a marmoraria, vai a vidraçaria, vai o encanador, sabe? Então é uma passeata de gente para fazer instalações. Então, às vezes é bem engraçado isso que tu falou, né? Porque às vezes as pessoas, quando a gente recebe um apartamento de construtora, ele vem, ele vem seco, né? Ele não tem nada. A maioria das construtoras entrega bacia sanitária, mas só, não tem mais nada nos apartamentos. Então tem que fazer todo o restante. É isso aí. É bem isso aí mesmo, faz parte do processo. Em relação à tubulação de CPVC, ela é a mais barata das tubulações de água quente, tá? Então, é por isso que é a tubulação que a gente mais enxerga nos projetos. Intermediária, nós temos o PPR, que é o polipropileno. A Manco é verdinho, assim, é essa tubulação que está na foto para vocês. E aí, a questão nós temos 2 tipos de parede, tá? A parede standard, que é a normal, e a parede grossa. A diferença é a pressão. A parede standard recebe até 60 MCA de pressão, enquanto a parede grossa até 100 MCA de pressão. Então, para instalações de água quente, vocês podem tranquilamente trabalhar com a parede standard. Ela vai resistir aí até 100 graus também. Os diâmetros variam de 20 a 160 milímetros, vêm em varas de 6 metros de comprimento, exceto os 3 diâmetros menores, que é de 20, 25 e 32, que vem em rolo. A gente consegue, né, comprar em rolo de até 100 metros, tá? Diferença, e aqui é um cuidado, tá? O PPR, ele não faz emenda com solda química frio. É uma solda a quente. A gente faz com essa peça que a gente chama de polifusor de topo. Essa peça, ela é um aquecedor, né, uma resistência ali na ponta, em que você coloca o tubo em um lado e a peça no outro. Você deixa ali 3, 4 segundos, depende do diâmetro, e aí junta os dois. E depois tem que deixar algumas horas ali para secar esse aquecimento, tá? Então, é uma tubulação que, assim, é muito legal, gente. É um tubo que tem uma característica construtiva muito boa, tem o melhor custo-benefício. Ele não é o mais barato e ele não é o mais caro, tá? Mas ele tecnicamente é um bom produto. Então, eu gosto bastante de utilizar o PPR nos projetos. Exceto quando que eu não uso PPR, em reforma. Por quê? Porque o polifusor é grande, tá? O polifusor é uma máquina desse tamanho assim, ó, mais ou menos, tá? Quando a gente faz reforma, eu normalmente, nem sempre eu troco toda a tubulação. Às vezes eu tô reformando, tipo, um banheiro ou uma cozinha e eu tenho que emendar as tubulações. O polifusor, ele ocupa bastante espaço, então eu não consigo encaixar ele na parede para emendar, sabe? Eu teria que quebrar um monte a parede para conseguir encaixar a peça. Então, quando é obra nova, eu sempre uso PPR, mas quando é reforma, eu uso CPVC. Então, por causa do tamanho do polifusor. Né, eu digo que eles têm que inventar um polifusor miniatura, para a gente conseguir fazer instalação em espaço pequeno, sabe? Que é ruim. Mas só por isso. Mas tecnicamente ele é muito melhor. Ele vem, então, né? Nós temos também a questão da tubulação. Ele vem com tipo uma tarjinha do lado coloridinha. Tem aqui a foto, ó. Aqui, ó. Cada diâmetro tem uma corzinha.
dessa barrinha. Então, vocês podem identificar na obra, é fácil de identificar. O que tem de diferente em relação a essa técnica, esse material aqui? O termofusor e a tesoura de corte. Vocês não podem cortar esse tubo com serrinha ou com qualquer outro tipo de equipamento. Tem que ter esta tesoura aqui, ó, tá? Que é a tesoura específica de corte de PPR. Então, tem que ter esses dois equipamentos específicos aí de trabalho. Mas, tirando isso, gente, as peças são iguais, tá? Curvas, joelhos, registros, nípeis, adaptadores. Então, todas as peças, elas são iguais. A única questão é que o material da peça muda. Mas a constituição, né, a função da peça é a mesma, tá? E aí, nós chegamos na Ferrari dos tubos, que é o PEX, né? Tubulação de PEX é o polietileno reticulado. Ele vem em mangueiras, bem como vocês estão vendo aqui na foto da direita, tá? Ele é uma resina plástica. É assim, gente, a liga... Por que ele é um produto maravilhoso? A liga de conformação desse produto é muito resistente mesmo. A vida útil estimada desse produto é de 50 anos. Então, é um produto muito bom mesmo. Só que ele é extremamente caro. Exemplo que eu vou dar para vocês. Eu sempre uso, nos meus projetos lá no escritório, eu sempre uso PPR para tubulação de gás, GLP, sabe? Então, eu ainda não consigo usar para todos os projetos, porque ele é muito caro, mas para gás eu já uso só PEX. Chutem quanto que custa um joelho. Um joelhinho desse tamanho aqui, ó. Que é na tubulação PEX, o joelho é metálico. Chutem o valor. Quanto vocês acham que custa um joelho? Lembrando que um joelho de CPVC é, sei lá, em torno de R$4, R$3, R$4. Quanto vocês acham que custa? Ah, eu lembrei, o nome da tubulação da Tigre é Aquaterm. Quanto vocês chutam que custa um joelho para PEX? Que vai um monte de joelho, né? No projeto. Uns 20 cada. Eu comprei na minha última instalação agora, faz um mês e pouco, eu paguei R$29 um joelho. Eu comprei 2 joelhos, um adaptador macho, um adaptador fêmea, deu quase R$200. Entendeu? O porquê que o PEX ele assim, é excepcional. Não existe, gente. Assim, ó, não existe tubulação hoje em nenhum mercado para instalação predial melhor que PEX, tá? É a Ferrari dos tubos. Porém, ele é muito caro. Então, aonde que eu não abro mão de utilizar? No gás, no GLP, porque o GLP é um produto, é uma instalação que a gente precisa ter um nível de segurança muito alto. Então, o PEX se justifica. Mas Michele, no escritório, ainda não consegui usar o PEX em outras instalações por causa do custo. A gente gasta um valor de um carro para fazer as tubulações da casa, sabe? Tranquilo, assim. Então, tem que tomar bastante cuidado nessa hora. A gente também tem que ter o orçamento da obra em análise, né? Mas ele é uma tubulação extremamente resistente, tanto a pressão interna como a resistência química, quanto a resistência mecânica externa. Qual que é a grande vantagem dessa liga? Eles conseguiram fazer com que a liga de carbono que faz o PEX não fadigue, ou seja, ela não fica rígida por fadiga, ou seja, por idade, então ela não rompe, tá? Vida útil de 50 anos estimadas, ele aguenta o normal, né, que é o standard, aguenta 100 MCA a 95 graus, tá? Então, é uma tubulação maravilhosa e, além disso, a forma de instalação é excepcional.
Sabe quando a gente faz instalação elétrica, que vocês têm um eletroduto e o fio passa pelo eletroduto? Aí, quando vocês querem fazer manutenção na fiação, vocês só tiram um fio e passam o fio de novo. Ou seja, não precisa quebrar a parede para fazer manutenção elétrica. Aqui, o PEX, por ele ser flexível, a gente faz igual. A gente pode passar uma tubulação de PVC maior, simples, só para passar o PEX no meio. E aí eu não preciso nunca quebrar uma parede para fazer manutenção. Então, essa é o sistema que a gente chama o sistema manifold, tá? Que é esse sistema de instalação igual a da elétrica. Funciona maravilhosamente bem. Todas as peças do PEX são metálicas. Não se faz emenda no tubo, né? Sempre com peças, tá? Esse joelho aqui, ó, paguei quase R$30, ó. Esse aqui mesmo, esse bem primeiro aqui da ponta. Então, o kit ferramenta, né? Não é todo mundo que tem, não é todo encanador que tem esse kit que sabe mexer com PEX, tá? Então, tem todas essas questões, sabe? Que a gente tem que analisar. Lucas, tu colocou aqui que uns 30, 40, com certeza. No último mês aumentou tanto que eu faz mais do mês que eu paguei 29. Hoje, com o aumento dos materiais metálicos, deve estar no mínimo uns 35, R$36 o joelho. Não tenho nem dúvida. Que eu comprei, deixa eu pensar, ele foi em janeiro, então faz um mês e pouquinho. É um absurdo. Então, é bem caro mesmo, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia em relação à diferença, né, do PPR e do PVC da Tigre da Amanco em relação aos diâmetros internos e aos diâmetros nominais, né? Então, depois vocês dão uma olhadinha na tabela para ver a comparação. E lembrem que vocês precisam sempre usar o diâmetro interno das tubulações para fazer o dimensionamento, tá? Buenas. Aqui, então, as principais peças que vocês vão utilizar são essas. Coloquei aqui todas juntinhas para ficar mais fácil. E eu coloquei aqui um exemplo de um banheiro, de uma obra nossa que a gente entregou, a instalação para vocês observarem como que a gente faz, tá? Então, aqui nós temos isso que eu comentei com vocês, ó. Aqui a gente tem CPVC e aqui temos PVC para água fria. Como que a gente fez aqui? Nós trabalhamos com um registro geral, aqui para água quente, aqui para água fria. Nós colocamos aqui o registro de pressão, né, que é o comando do chuveiro, e aqui a peça que faz a mistura dessa água quente com água fria, que a gente chama de misturador. A água que abastece o chuveiro, que vai estar aqui em cima, é com tubulação de água quente, tá? Então, a gente sempre faz uma coisa que é muito importante. Como que a gente faz? A gente faz as instalações, tá? Rasga o acesso aqui, instala a tubulação, instala as peças, organiza tudo. Antes de fechar, passar a massa aqui de novo, a gente liga a água e deixa um dia, no mínimo, girando, pressurizada essa água, para a gente ver se nós não temos vazamento nas tubulações. E só depois a gente fecha. Tá? Então, esse teste de estanqueidade é muito importante que a gente faça, tá? Sempre. Para garantir, né? Tranquilo em relação a tubulações? Podemos seguir para... Então, tá bom. Em relação aos aparelhos, vamos começar pela bacia sanitária, ou vaso sanitário, né? Popularmente a gente chama de vaso sanitário, mas tecnicamente o nome é bacia sanitária. Obrigatoriamente, desde 2003, as nossas bacias aqui no Brasil têm que vir com duplo acionamento, que é com a descarga de 3 e de 6 litros, tá? E aí nós temos a bacia com válvula e a caixa acoplada, tá? Que é essa aqui. Vantagens e desvantagens. A bacia sanitária com caixa acoplada, ela é mais barata, tá? Ela tende a ser o mesmo modelo mais barato do que a de válvula, e ela tende a dar menos problema com manutenção. Por quê? A tubulação, a hidra, né, que é essa válvula aqui, ponto positivo, ela é mais bonita, que não tem aquela caixa aqui, né,
na bacia sanitária, então não fica aquela coisa feia. Mas o que acontece com ela? Quando vocês apertam a descarga, na bacia sanitária com a caixa acoplada, os 3 litros ou os 6 litros de água da descarga estão dentro da caixa acoplada. Então, a água está ali. Quando vocês usam a hidra, a água tem que sair da tubulação. Então, imaginem 6 litros de água saindo da tubulação em 1 segundo. Para que isso aconteça, quando vocês apertam aqui a descarga, existe uma pressão, essa válvula cria uma pressão negativa na tubulação, ou seja, ela chupa a água para que a gente consiga ter a descarga com a vazão que a gente precisa. Essa pressão negativa, então, antes da descarga, a pressão está positiva. Quando a gente aperta a descarga, ela vira negativa e depois ela vira positiva de novo, tá? Essa mudança brusca a gente chama de golpe de Ariete, tá? O golpe de Ariete é um fenômeno que acontece e que gera trepidação da tubulação. Qual que é o problema que trepida a tubulação? A tubulação, ela é rígida e quando ela trepida, ela pode trincar. Então, esse é o maior problema da válvula, é a geração do golpe de Ariete nas tubulações. Mas ela tem uma pressão maior de descarga e ela é mais bonita. Então, nós temos vantagens e desvantagens, tá? Lavatório é a cuba de banheiro, né? Então, sempre que vocês ouvirem a palavra lavatório, é pia de banheiro. A gente só usa a palavra pia para cozinha. Então, no banheiro é lavatório. E dentro das peças, nós vamos ter os dispositivos de controle de fluxo, que são aqueles dispositivos que a gente literalmente controla se sai água ou se não sai água. O primeiro deles é a torneira. Quando a gente fala em torneira, a gente fala de água fria, tá? Sempre que vocês ouvirem a palavra torneira, ela é a tubulação, ela somente tem água fria. Quando vocês tiverem água quente junto, ou ela vai ser misturador, ou ela vai ser monocomando. Qual que é a diferença entre as duas? O misturador tem a peça misturador e 2 registros que fazem o controle de saída e entrada, de saída de água. Quente sempre na esquerda, fria sempre na direita, tá? O monocomando, né? Basicamente, a diferença é que esse registro, esses registros, eles estão acoplados dentro da torneira. Então, você faz um movimento só em um local, né? Não 2 movimentos, mas em um mesmo local, que é na manopla da torneira. Então, olhando essa foto aqui, para a gente abrir a torneira, a gente puxa a manopla para cá. Se eu quero água fria, eu empurro a manopla para cá. Se eu quero água quente, para cá. Então, a própria torneira faz a mistura de água quente e água fria. Por isso que a gente chama de monocomando, porque é um comando para 2 funções. E este aqui, nós temos 2 comandos, né? O da água quente e o da água fria. Tranquilo? Sim. Tá. Prof, Oi. esse negócio de água quente e água fria tem para aqueles de chuveiro também, né? É horrível. Ah, o monocomando? É Tem. horrível. Uhum. Porque uma hora tu tá pelando, ou uma hora tá muito fria, e daí tu tem que ir abrindo e fechando para poder regular. Não sei se vai dar. Muito ruim. Olha só, é esses aqui, ó. Não sei se dá para ver. Mas Sim, esses aqui são registros de chuveiro monocomando. Uhum. Isso aí. Isso aí. Acontece. É muito assim. Gente, olhem isso aqui, tá? Isso aqui é um chuveiro que nós montamos para um cliente nosso. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas, olha só. O chuveiro tá aqui em cima. Tem um chuveiro normal e uma cascata aqui. Aí, isso aqui são pontos de saída de água da parede. Então, tem 3 desse lado e 3 desse outro lado e mais o chuveirinho. Então, eu tenho 4 registros monocomando para fazer um chuveiro. Vocês têm noção?
Eu disse, meu encanador queria meu couro quando eu mostrei para ele para fazer. Mas hoje são as colunas de banho. A gente tem instalado bastante nas obras, sabe? Não sei se vocês têm visto. Aqui, ó. Aqui tem ele de frente, ó. Então, o chuveiro, aqui a cascata, aqui sai a água do chuveiro. Tem 3 pontos de saída, 3 pontos de saída. O chuveirinho sai aqui. E aí tu comanda, esse registro comanda esses pontos, esse registro comanda esses pontos, esse registro comanda o chuveirinho e esse registro comanda o chuveiro. Todos eles monocomando. Eu disse para o meu cliente, eu disse, meu Deus do céu, eu, atrapalhada do jeito que sou, vou querer tomar banho e vou abrir o chuveirinho. Vou querer abrir o da esquerda, vou abrir o da direita, entendeu? Eu tinha que botar tag qualquer. Porque eu não sei vocês, mas é bizarro. Eu me confundo, tipo, com gaveta, que faz 50 anos que a gaveta de meia é a mesma, e eu me confundo. Coisas idiotas, assim, eu me confundo. Eu falei, eu não poderia ter esse chuveiro, porque eu ia me confundir toda vez. Eu ia tentar tomar banho com chuveiro normal, ia tomar banho com chuveirinho ou ao contrário, entendeu? Mas, assim, acontece da gente fazer umas instalações meio loucas, tá? O meu defeito é que os clientes falam assim, será se a gente fizesse uma coisa diferente? Daí eu me empolgo, entendeu? Daí depois eu não sei nem como é que eu resolvo os problemas que eu mesmo crio, como diz o outro. Esse chuveiro aqui, a gente montou ele no chão, para vocês terem uma ideia, porque a gente nunca tinha feito. Nós montamos todo ele no chão, pegamos uma caixa d'água, testamos ele, para depois colocar na parede, para ver se ele ia funcionar, entendeu? Foi uma mão de obra enorme, mas ficou legal. Funciona super bem. Bom, registros. Nós temos 2 tipos principais. O registro de gaveta e o registro de pressão. Deixa eu ver o que a Cecília falou. Banheiro de irmã tem um desse, nunca entendi como... Então, o que acontece? Para usar o registro, a coluna de banho, na verdade, existem 2 tipos. Existe a coluna pronta e existe a coluna feita, que é essa aqui. A coluna pronta, normalmente tem a digital e tem a manual. A manual vem com registro e a digital, ela vem aí com touch, tá? Aí tu programa. Daí normalmente tem cromoterapia, tem música, tem um monte de coisa. Tem sauna às vezes. Então depende o tipo que é. O dia que vocês estiverem em Passo Fundo e quiserem olhar quem tem colunas de banho excelentes é aqui na Exclusive, pertinho na rua da frente do shopping, sabe? As colunas de banho que eu usei nas obras, eu comprei todas ali e elas funcionam super bem. E assim, é muito legal. Tem uma no 2º andar que, tipo, tem sauna, cromoterapia, música. É tipo um acontecimento, entendeu? A dica O dela não tem tanta coisa assim, é só, tipo, a coluna mesmo. Só que, gente, eu morro de vergonha, porque eu nunca entendi como usa. Tipo, eu tento... Ele tem o registro, né? Uhum. Aí... Tem um registro, só que, tipo, eu só consigo ligar a parte do chuveiro atrás, sabe? Eu nunca consegui ligar ela, assim, eu vou de vergonha, tipo, de chegar e dizer que eu não sei ligar. Daí ela diz, ai, é ótimo tomar banho ali, né? Eu digo, sim, nossa, muito bom. Nunca entendi. A gente finge de costume, né? É isso aí. Que ódio, gente. Nunca entendi como funciona. Nunca vou poder ter um desses. Tu tem que ter um curso para usar o chuveiro? Exatamente. Tem uns que tu tem que ter um curso, ou no mínimo uma memória boa, entendeu? Para conseguir lembrar de tudo que tu tem que fazer para ligar o chuveiro, entendeu? Mas é bem isso, assim, a coluna depende também a marca, mas normalmente a coluna de banho tem um ponto de acionamento que se tem um registro só, procura ver se não tem um ponto de acionamento que ela vai, tipo como se fosse não é uma alavanca, mas tipo sabe quando tu tem tipo um botão, mas não é botão, que tu puxa para cima, puxa para baixo, sabe? Tipo, e daí tu destrava um lado, destrava o outro. Normalmente as colunas de banho tem tipo um elemento assim que tu escolhe se tu quer ligar
só o chuveiro ou os jatos, entendeu? E daí tu tenta procurar na lateral. Normalmente na lateral tem. Vê se tu não acha. Quando não tiver ninguém em casa, eu vou me dedicar. Tira uma foto e me mostra. Tira uma foto, a gente discute como é que faz. Descobrir como se usa. Exatamente, mas é isso aí. Tem várias, assim, sabe? Tem umas que tu faz, que o box é até o teto, daí tu faz sauna. É muito legal mesmo. Então, tecnologia, né, gente? Tá aí para isso. Então, massageia, não sei o quê. E aí tem que cuidar, muito cuidado quando vocês forem instalar essas colunas, tá? Normalmente, elas exigem outro dimensionamento hidráulico. Então, normalmente, quando a gente faz coluna de banho, tem que colocar mais de uma entrada de água na mesma coluna, para ter quantidade suficiente de água para abastecer ela. Então, quando vocês forem fazer coluna, olhem a especificação do fabricante. Não adianta eu dizer para vocês uma regra, porque eu já instalei umas 4 e todas elas foram diferentes. 4 nada, só nessa casa aí são 3, mas enfim, todas elas são diferentes. Então, olhem a mansa burro, sabe? Como é que chama? Lá no escritório a gente chama de amansa burro, que é o manual. Olhem e aí façam exatamente igual ao manual, porque senão vai dar problema, tá? E esses trecos aí tem garantia, tem porque é caro, né, gente? Então tem garantia, tem que fazer bem certinho. Bom, então, registros, 2 tipos. Gaveta, pressão. Gaveta é aquele registro que ou está completamente aberto ou está completamente fechado, tá? A gente usa para manutenção. Então, guardem essa palavra, manutenção. Todos os cômodos, vocês vão ter que ter um registro. Para quê? Para não precisar fechar toda a água do apartamento para fazer manutenção lá na cozinha. Então, tu fecha o registro da cozinha e faz manutenção ali. O restante do apartamento ou da casa continua com água, tá? Aqui, então, uma fotinha do registro. Ó, ele tem essa estrutura aqui. Quando essa peça aqui baixa, ele tá fechado. Quando ela sobe, ele tá aberto, tá? Esse aqui é o registro convencional, mas eu gosto de usar o Esfera, que é este aqui. Qual que é a questão? O Esfera, ele é mais fácil, porque ele só tem... Tu tem uma manopla, tipo uma maçaneta de porta, e tu faz ou assim ou assim. Então, não tem, sabe? Ele é muito simples. Tu sabe quando ele tá fechado, tu sabe quando ele tá aberto. Então, é um registro... E ele dá menos problema do que o outro. Então, eu sempre uso para registro de manutenção, eu uso o registro de Esfera. Só que ele é mais feio. Então, vocês têm que cuidar. Ele é feinho assim, ó. Vocês têm que cuidar para deixar ele embutido em um móvel, ou no forro, ou em algum lugar que não fique aparente, que nem o outro registro, tá? E o registro de pressão, que é o globo, que é o do chuveiro, é esse aqui. Qual que é a diferença entre os dois? A abertura, né, o corte dele tá aqui, ó. A água faz este processo aqui dentro. Por isso que a gente tem tanta perda de carga. E aí, quando esse êmbolo aqui, ele fecha, tá fechadinho aqui, vocês podem ver, ó, ele tá assim, a gente tem, então, o barramento. Quando ele tá para cima, aberto, a água faz esse movimento. Só que como ela tem que fazer, né, como eu estava comentando, todo esse caminho aqui, a gente tem muita perda de carga. Por isso que a gente utiliza só onde realmente precisa, que é no chuveiro, tá? Aqui ele tá cortadinho, ó, para vocês enxergarem como é que é, como ele é por dentro. E aí a gente sempre vocês têm que escolher a base que a gente chama. A gente usa o que a gente chama de base Deca, que é as conexões, tá? Tem base Deca, Docol, Meber, aí vocês podem determinar no projeto qual utilizar. No chuveiro também vai o misturador, que é essa pecinha aqui, que daí tem os 2 registros, né, de pressão, o de água fria e de água quente, e o misturador no meio, tá? Essa peça tem que ser resistente à água quente, normalmente a gente usa do mesmo material que a tubulação de água quente. Se ninguém, ou se alguém de vocês não sabe como é que funciona uma torneira de boia, eu vou deixar como tema ir lá no vaso sanitário com caixa acoplada e abrir a tampa. É exatamente a mesma coisa. Quando a gente tem um reservatório, tanto superior como inferior, eu preciso
ter uma forma de controlar se eu tenho que continuar abastecendo esse reservatório ou não. Como que a gente faz isso? Através da torneira de boia. Quando o meu nível do reservatório tá ok, a boia tá no lugar que ela tá para cima, né? E o acesso da tubulação de entrada do reservatório tá fechado. Quando o nível de água baixa, esta boia baixa também e automaticamente abre o acesso para a água no reservatório, tá? Então, isso aqui tem que estar dentro do reservatório. Válvula de agulha é um tipo de registro de pressão, porém, ela tem uma regulagem muito mais específica da vazão. Então, ela tem mais voltas, sabe? Nunca vi em utilização de instalações prediais, mas, né, ela tá dentro dos materiais, então eu coloquei ela aqui. Mas seria para uma instalação que vocês precisam controlar a vazão muito, muito assim, no detalhe, tá? Ela tem uma perda de carga gigantesca. Essa sim é crucial que vocês utilizem em 2 pontos de edificação. Então, olha só. Imaginem que vocês têm o reservatório inferior e o reservatório superior e que vocês têm a bomba aqui no meio, tá? Aí, vocês vão ter a tubulação saindo do reservatório inferior, indo para a bomba, Nossa Senhora! E da bomba, nós vamos ir, então, para o reservatório superior, tá? O que acontece, gente? A água, para sair daqui e para subir, ela tem que receber pressão. Quem vai dar pressão para que aconteça isso é a bomba. Só que a bomba tem um sentido de rotação. Esse sentido de rotação não pode ser invertido, senão queima a bomba. Então, o que acontece? Ó, imaginem vocês que eu tô lá, eu tô com a minha bomba tá bombeando água e jogando água para encher o meu reservatório aqui do pavimento, lá no pavimento da cobertura. Chegou no ponto que eu quero, a minha torneira de boia fechou, porque tá cheio o meu reservatório. Aí, beleza, a bomba desliga e fica assim. A água que tá aqui dentro dessa tubulação tende a descer, por queda livre, né? Só que eu não posso deixar isso acontecer. Se a água faz esse sentido inverso, ela gira a bomba no sentido contrário e queima a bomba. Então, eu preciso colocar uma válvula de retenção, tá? Na saída da bomba, ou seja, no local mais próximo aqui, ó, a saída da bomba, na vertical, para que quando a bomba desligue, a água não volte e ela não gire a bomba ao contrário. Essa peça se chama válvula de retenção e ela é uma peça muito simples. Eu vou mostrar para vocês aqui, que ela é uma portinhola. Então, essa aqui é a peça, tá? Essa aqui da direita. O funcionamento dela é basicamente isso, ó. Quando a água tá fluindo no sentido certo, essa portinhola tá aberta, tá? Quando ela tenta ir no sentido contrário, a portinhola fecha. E ela bate e fica aqui, e fica represada dentro do tubo. Só isso, tá? Então, tem que ter, obrigatoriamente, esta válvula em 2 pontos da tubulação. Logo depois da bomba e na instalação de esgoto, lá na saída do terreno em relação à rua, a Corsã, a tubulação da Corsã. Vai que um dia a tubulação da Corsã entupa e volte esgoto pela tubulação de vocês. Se vocês colocarem uma válvula de retenção, isso não acontece. Entende? Então, esses 2 pontos é obrigatório ter válvula de retenção. Peraí. Outra válvula é a válvula de pé com crivo. Essa válvula, pessoal, nós colocamos no reservatório. Então, a gente vai ter o reservatório inferior e aí vai ter a tubulação de sucção para ir para a bomba, tá? Aqui na ponta dessa tubulação, a gente tem que colocar esta peça aqui para filtrar. Ela é um filtro.
tá? Então, se tiver alguma sujeirinha, algum pó, sei lá, alguma pedrinha, alguma coisa assim, ela não vai para dentro da bomba e não estraga a bomba. Só por isso. Então, é essa pecinha aqui. E a última delas é a válvula de alívio ou redutora de pressão. Nas tubulações de água, nós podemos ter uma pressão máxima de 40 MCA, ou seja, 40 metros de coluna d'água. Gente, um prédio, vou pegar o calculador aqui, tá? 40 metros de coluna d'água dividido por 3,5 metros. Vamos colocar 3,5, que é um pé direito, né? Dá 11, ou seja, 11 pavimentos. Todos os prédios que têm altura acima disso têm pressão nos pavimentos inferiores aqui, ó, maior do que 40 MCA. Então, a gente tem que instalar uma válvula redutora lá em algum momento na coluna, para que a gente tenha um alívio dessa pressão e que não chegue uma pressão lá no pavimento térreo maior do que os 40 MCA. Tá? Senão, sempre vai dar problema. Então, nós temos 2 problemas de pressão nos prédios. Normalmente, falta de pressão na cobertura e no pavimento de baixo, e acúmulo de pressão no pavimento do térreo e primeiros pavimentos. Então, quando a gente tem apartamentos, né, prédios com apartamentos acima de 10 pavimentos, a gente tem que tomar cuidado com isso aqui. Essa válvula é bem baratinha, ela custa em torno de uns 3.000 e poucos reais. Coisa pouca. Custo bem baratinho, como diz o outro, mas precisa colocar, tá? Por quê? Porque ela faz um efeito de quebra de pressão, ou seja, ela reduz a pressão e aí a tubulação não está em sobrecarga nos pavimentos inferiores. Sabe quando tu vai abrir a torneira e tu toma um banho, porque tem uma pressão, a água tá com muita pressão, e daí ela, tipo, tu abriu um pouquinho a torneira e ela bate na pia assim e faz um estardalhaço. Isso é errado, não pode. Isso é um problema de sobrepressão. Muito provavelmente, ao longo do tempo, esse apartamento vai ter vazamentos constantes, porque a tubulação vai estar sempre trabalhando em sobrepressão. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. A válvula de descarga, a gente já falou sobre ela, eu já expliquei como é que ela funciona, que é a do vaso sanitário, né? Só coloquei ela aqui em detalhe para vocês. E hoje a gente até tem, tá? Nós temos válvula com fechamento gradativo ou fechamento lento, que dá uma segurada no golpe de ariete, mas mesmo assim ele existe, tá? Não tem o que fazer. Caixa acoplada, né, que a gente já falou também. E a ventosa. A ventosa é uma pecinha que permite a saída de ar acumulado no sistema. Então, aonde que vocês podem ter ventosa, tá? Em tubulações, por exemplo, de água quente que tem boiler e que precisa sair o vapor, a gente usa ventosa. Tá? Então, quando eu precisar tirar ar da tubulação, eu vou usar essa pecinha, né, que é a ventosa, tá? Normalmente nos pontos altos da tubulação. E, por fim, das peças, né, são os reservatórios, que são, normalmente a gente usa de polietileno, tá? Antigamente se usava bastante de fibrocimento, hoje a gente não usa mais. Polietileno ou fibra de vidro, na maioria das vezes. E aí o fabricante, gente, tem vários, tá? Eu sempre oriento que vocês comprem de um representante que tenha depósito perto, porque é caro o frete de reservatório. Ele é um negócio gigantesco, então normalmente tem que contratar um frete exclusivo para levar o reservatório do prédio, que é grande. Então, aonde tiver um reservatório mais perto, fábrica de reservatório mais perto, tá show de bola, tá? Capacidade varia muito, de 310 a 6 mil litros, tem de 20 mil litros, tem de 10, e varia muito, tá? Isso é uma coisa que vocês vão ter que entrar no Google, colocar lá reservatório, e aí procurar o fabricante e pegar o modelo de vocês. Ok? Até o momento? Estamos finalizando. Calma, vai dar tudo certo. Temos os acessórios, tá? Que é o quê? Bom, eu tenho o lavatório
e eu tenho o ponto de água na parede. Como é que eu levo a água da parede até a torneira, né? Eu preciso ter alguns acessórios para juntar uma coisa com a outra. Um deles são o primeiro que eu coloquei aqui são as válvulas. Então, em todas as cubas, vocês têm que ter válvula de escoamento. Ela pode ser simples, como essa da esquerda, como com clique, que é a da direita, que é aquela que tu aperta e ela fecha, e tu aperta e ela abre, tá? Eu gosto bastante, eu tenho aqui em casa essa de clique e funciona muito bem. Eu achei que não ia funcionar. Quando eu coloquei para testar justamente, e ela funciona super bem. Então, podem colocar que não dá problema. Porque o que acontece? Não sei vocês, mas eu, marcenaria com clique, eu penso muito antes de indicar, porque o clique dá problema, né? Aí, esse aqui eu pensei, bom, vou testar, né? Se der problema aqui em casa, eu já não deixo nenhum cliente colocar mais. Coloquei quando a gente comprou apartamento, fazem 3 anos e meio, tá? 0 bala. Então, aprovado. Vocês vão ver que vocês vão começar a usar as coisas na casa de vocês, as coisas novas, assim, sabe? Para depois indicar para cliente. Se dá problema, dá problema na casa de vocês e não no cliente, que é melhor. O flexível que eu falei, então, tem o ponto de água na parede e tem a torneira, né? Como que eu levo a água de lá para cá? Usando o flexível. Então, a gente compra o flexível, liga ele na parede e liga ele na torneira, ou no monocomando, tá? E o sifão, né? Que o sifão faz a conexão da saída do lavatório e da pia até o ponto de esgoto na parede. Temos o sifão do tipo copo ou garrafa, que é este aqui, a peça tá aqui, só que ela é branca, bem ruim de enxergar. O sifão do tipo S e o sifão do tipo U. Indico vocês a usarem sempre que possível o copo, tá? Por quê? O sifão corrugado, que é esse aqui, ó, o povo vai lá e deixa isso aqui reto. Eles não deixam o sifão como tem que deixar. Só que o sifão, gente, para ele funcionar, para que serve o sifão? Para não voltar cheiro da tubulação para dentro do ambiente. Só que ele só funciona com água aqui, ó, acumulada. Se não tiver água, eu não tenho barreira, né, para os gases. E aí o povo vai lá e faz isso aqui, ó, endireita, porque ocupa muito espaço no móvel, esse sifão aqui. E aí não funciona mais. Então, eu já instalo sempre o copo, que é esse aqui, que ele é fixo, então a pessoa não consegue mexer nele. E, ponto número 2 de vantagem, se tu derrubar um anel, qualquer coisa, ele fica aqui no copo, é só tu desrosquear o copo embaixo, e aí tirar o anel, a pulseira, etc., tu consegue recuperar, não se perde aí no encanamento de esgoto, tá? E por fim, os ralos, né? Que nós temos ralo do tipo simples, esses de PVC, nós temos ralos lineares, ralos ocultos. Então, agora a gente tem uma variedade, até eu coloquei para vocês os links dos materiais da tubulação e dos ralos tem lá também, mas eu gosto bastante de trabalhar com uma empresa que é Ralo Linear, o nome. Então, no escritório foram os que melhor, assim, ficou o acabamento, sabe? É aqueles que ele tem o ralo com a latinha, tipo, como se fosse um cromadinho, e tem também aquele oculto, que é quando a gente bota o porcelanato em cima. Fica super legal, eu gosto bastante. Sim, a Tigre tem, a Manco também tem, tá? Mas, o que eu notei? Essa Ralo Linear, que é uma marca, ela tem toda a estrutura dele de metal. Então, para a gente grudar o porcelanato, é melhor, ele gruda e ele não descola. O de plástico, mesmo eu colando com PU o porcelanato, às vezes ele desprende. Então, foi isso que eu notei, por isso que eu gosto de usar o da Ralo Linear. Só porque o material deles é metálico, sabe? Aonde tu cola o porcelanato. Então, eu gostei bastante. Deixa eu até ver se a gente consegue aqui abrir o site. Não sei se eles têm site, na verdade. Mas vamos ver. Ralo linear. Ralo linear, tá. Mas eu quero a marca Ralo Linear. Não. Então. Tem 529. Deixa eu ver se é esse grupo linear aqui. É esse aqui.
Deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó. Essa aqui é a marca que eu uso, que eu gosto bastante, indico para quem quiser, para vocês, porque ele fica bem legal o acabamento. Ele é de metal, ó. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Essa pecinha aqui, onde você gruda o porcelanato. Cadê? Linha Smart, essa aqui que eu uso. Tá. 60, 70. A base é de PVC, tá? Não. Ó, ele fica assim, ele tem ele de latinha, por exemplo, tá? E ele tem com... Qual que é? Que tu bota... Aqui, ó, que tu bota o porcelanato em cima. Então, ele fica oculto, ó. Tu não enxerga que é um ralo, né? Tu enxerga só o cortezinho. E aí eu gosto porque essas peças aqui são de aço inox. Então, a cola, né, o PU funciona melhor para grudar uma coisa na outra. Então, quando eu comprei o de PVC, ele descolou. Então, eu não curti muito. Mas só por isso, porque eles fazem a mesma coisa. Então, mesma história. O porcelanato ali cola com PU em cima dele, né? PU. Uhum. PU porque a argamassa não cola, né? Então, o porcelanato em cima do ralo, a gente cola com PU. E aí, tem aquele fixa tudo também, que eu já usei e funcionou. Funcionou super, de boa. Dá para usar. Lá cola tudo, né? Mas eu não oriento a colar com argamassa, tá? Faz uma sujeirama, ela é muito espessa, fica estranho, fica para cima, tipo, o piso normal tá aqui e o ralo com argamassa fica para cima do piso, entendeu? Sim, porque tem a camada da... Não é que nem o silicone, né? Que ele fica camadinha. Isso aí, ela é muito grossa, então não funciona. Mesmo que tu use aquela C3 para cola rápida, grandes formatos, mesmo que tu use aquela que é R$80 o saco, que ela é mais cara e cola melhor, mesmo assim, eu não gostei, tá? Tem aquela piso sobre piso também, mas eu não gostei. Eu achei o melhor acabamento até hoje com PU branco ou fixa tudo branco. Quando o piso é claro, né? Claro, quando o piso é clarinho. Daí ficou show, preferi. Fixa tudo, eu indico pra tudo. O problema é, tu sabe que essa semana passada, eu acho, eu fui comprar. Tu acredita que não achei? O fixa tudo? Se tivesse me ligado, Assim, ó, não achei, liguei na... A gente sempre acaba comprando no Briancini para as obras. Liguei, nada. Na Exclusive, nada. JR, nada. Tá bem difícil de comprar. Daí elas falaram, tá ruim de receber. Daí eu falei, pois é. E pior que a gente usa bastante, porque eu não uso mais, tipo, argamassa para fazer detalhe, sabe? Vou fazer uma roda banca, eu sempre uso fixa tudo, porque é um produto que não dá tanta espessura. A argamassa fica muito grosso, o tamanho do produto final. E aí começa a dar diferença no móvel, o acabamento não fica tão bom. Então eu gosto de usar o fixa tudo, né? E não achei. É embaixo de água. Exatamente. Exatamente. É bem bom, gosto bastante. A primeira vez que eu levei, né, pro meu mestre, e daí ele olhou para mim e disse assim, vamos fazer um teste aonde? Vamos ver se isso aí funciona. Porque a gente duvida de tudo, entendeu? Aí o meu tio é diretor da Quartzolite aqui no Rio Grande do Sul. Eu liguei para ele e falei, tá, e daí? Funciona mesmo ou não funciona? Funciona. Se tu botar e cair, eu te pago o negócio. Eu falei, tá bom. Então tá bom. Eu botei, não caiu. Pode usar. E como não pôr, né? Eu falei, porque tem alguns produtos que eu só uso quartzolite, porque são muito bons. E o Fixa Tudo é um deles, é muito bom. Assim, ó, muito bom mesmo o produto. Não são todos, né? Porque cada marca, por exemplo, o impermeabilizante líquido, eu não uso quartzolite, eu uso da Veda City. É melhor. Qual deles? O Vedaprem. O Vedaprem? Então mas eu uso... caro, perto da... É mais caro. É mais caro, mas é melhor. Sim. Entendeu? Não, aí tu vai, tipo assim, que nem tu vai montando, sabe? Tipo, tal marca, tu vai montando as marcas que dão menos problema, digamos assim.
e funciona super. Eu sempre digo, Vai dar trabalho aqui dentro da VetaCity o produto. Mas a gente tá trocando para da Quartzolite porque é muito mais caro. Né? Sim. Mas tu sabe que outra coisa, sabe o que eu notei? O rejunte da Votoran. Achei que ia ser top, né? Não gostei. Empipocou tudo. Depende de Quartzolite, isso aí. Quartzolite eu já usei e funcionou super bem. Aí o Briancini trocou e aí eu comprei, botei lá, tirei tudo e fiz de novo. Ficou horrível. Sabe quando o rejunte fica com bolinha? Pipocado, assim? Sim, parece que não mistura. Eu não gostei. Tirei foto e falei negativo. Essa aqui a gente não usa mais. Daí não mandam nas obras. Eu digo, eu sou chata mesmo. Sou chata. Tem que ser. Tem que ser, porque não adianta, né? Amanda? Presente. Ana Carolina? Eu? Ana Caroline? Aqui? Sinara? Presente. Eduarda? Acho que ela falou baixinho. Sim, meu Ah. microfone não funciona. Não tem problema, mas eu escutei. Tá bom. Fábio? Presente. Júlia? Aqui. Lara? Presente. Lariane? Presente. Larissa? Presente. Lucas? Eu? Maria? Aqui. Marlon? Presente. Matheus? Oi, tô aqui. Nadine? Aqui. Natasha? Rafael? Não? E Tainara? Presente. Beleza. Salvar aqui. Povo, olha só. O que eu preciso, então? Eu não lembro. Por favor, me recordem. Algum grupo não tinha definido o projeto? Deixa eu pausar a gravação aqui. Algum grupo não tinha definido o projeto ainda na aula passada? Acho que não, né? Tem eu e a Lariane. Ah, tá. Beleza. Então, Nosso grupo também tem que mostrar. beleza. A Sinara vai mostrar uma planta. Tá, beleza. Então, podemos fazer